Essa semana nós estamos com a bênção da presença da nossa querida doutora Mariana Assed, que é psicóloga e neuropsicóloga. No programa passado, nós estávamos conversando e ela nos explicou o quanto toda aquela situação que todos nós passamos, né, sem saber como que seria o dia de amanhã, né, durante a pandemia, o quanto esse lado emocional prejudicou o lado da cognição e da memória. Só que tem um detalhe. Durante a pandemia, as pessoas que se contaminaram com o Covid-19, elas também tiveram sequelas, prejuízos na memória. Gente, eu lembro de uma pessoa extremamente religiosa que me relatou pós-Covid que não sabia responder à missa, ela tinha esquecido. Você vê como, para vocês verem, como isso foi sério. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho antes, Mariana, senão parece que todo mundo que passou pelo Covid também teve um prejuízo de memória. Mas a gente sabe que quem foi contaminado teve sim, em, digamos assim, escalas diferentes, mas teve prejuízo sim. Você podia falar um pouquinho de tudo isso? Sim, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Eu acho interessante, doutora Gisela, começar explicando um pouco sobre o processo da memória. Isso. Né? A memória é um processo super complexo que acontece no nosso sistema, né, nervoso. Então, primeiro que ela é dividida em alguns aspectos. A memória, ela é um processo onde a gente adquire a informação, a gente armazena e depois a gente evoca, se necessário, aquela informação. Então, ela é um sistema que parece simples falando assim, mas é extremamente complexo. E para efeito de entendimento, até alguns teóricos dividiram as memórias em alguns tipos de memórias. Né? Então, as memórias de acordo com a forma de aprender, que são as memórias explícitas, ou seja, nós temos total consciência de como aprendemos. E as memórias implícitas, que são memórias que nós não temos consciência exata de como adquirimos, mas adquirimos, como, por exemplo, começar a andar, nadar, enfim, andar de bicicleta, para quem sabe. Enfim, temos memórias de curta duração, né, são momentos bem curtinhos, memórias de longa duração, né, que permanecem, as memórias episódicas, que são aquelas memórias de eventos que já aconteceram, né, de eventos que já passaram. Enfim, as memórias semânticas, que está relacionada a tudo aquilo que nós adquirimos, né? Eu espero que, por exemplo, todo mundo que esteja vendo o programa saiba, consiga ativar a memória semântica para lembrar o que é tudo isso que a gente está falando. Mas, enfim, existem várias denominações, nomenclaturas, até discussões entre teóricos sobre os tipos de memórias. O fato é que pós-Covid existe uma sequela que apareceu muito grave, foi a perda da memória. Então, já é sabido que existe um declínio cognitivo natural de acordo com a idade. Né? Então, nós temos uma curva de senescência, ainda bem, significa que estamos vivos, né? Então significa que estamos aqui, né? Ótimo. Mas com essa curva, a gente vai perdendo várias coisas. Quando começa essa curva? Olha que pergunta. Depende muito. Mas assim, colocando como a ciência estabelece uns cortes. Normalmente, depois dos 40 anos, né, que a gente começa a falar para fazer mais exames, não é? Que todo mundo começa a pintar o cabelo. Tem gente que é um pouquinho antes, tem gente que é um pouquinho depois. O fato é que o declínio cognitivo, ele vem junto. Então, não é só a pele enrugada, não é só o cabelo branco, não é só a parte do tônus muscular, né, que diminui, mas é também a parte cognitiva. Né? E o Covid agravou isso. Deixa eu fazer uma pergunta, porque cada uma dessas memórias que você citou, ela fica em algum lugar diferente de endereço no cérebro, certo? É mais ou menos isso, só para eu tentar, mais ou menos. Então, quando nos contaminamos com o Covid, ele também foi em algumas áreas específicas do cérebro fazer prejuízo, é mais, assim, para um leigo, vamos dizer. Doutora Gisela, exatamente. Assim como ele se alojou ali na parte da parte olfatória, da parte do paladar, em que todo mundo perdeu a capacidade de sentir cheiro, né, de sentir o sabor das coisas, ele se alojou em várias áreas. Tiveram pessoas que tiveram
uma parte relacionada ao tônus muscular bem grave, enfim, cada um respondeu de um jeito de acordo com o lugarzinho. Exato. Né? Mas uma coisa que apareceu muito comum a todos que tiveram foi a questão do declínio cognitivo. E aí se pergunta, puxa, mas será que eu já não tinha memória antes? Será que minha memória estava... Porque assim, foi choveu pessoas no consultório, ah, minha memória está ruim, memória está ruim. Foi o Covid, não foi o Covid? E aí uma coisa que eu trago até a importância de se avaliar antes. Claro, tudo que a gente contabiliza, a gente consegue melhorar, mas consegue também perceber o avanço no bom ou no mau sentido. E eu só queria que você esclarecesse, porque eu estou achando que de repente quem está nos ouvindo vai falar, Gisela, você está falando de memória, mas agora você está falando de declínio cognitivo. O que é um, o que é outro? Então, o declínio cognitivo é o declínio das funções cognitivas. A memória é uma delas. É uma delas, pronto. Então, quando estamos declinando, memória é uma delas. Não então, é vamos a única. continuar. Não é a única. Não é a única. Temos. E falando de Covid... A memória foi um dos aspectos que declinou muito. E assim, as pessoas começaram a reclamar, né, dessa coisa de eu não lembro. Como a doutora Gisela mesma falou, né? Eu não lembro como é que era a missa. Não consigo responder a missa, gente. Já pensou isso? Ou nomes, né? As pessoas falam, nossa, antes eu era um pouco melhor. Não, já não era muito bem. E aí fica sempre aquela dúvida. Mas não, parece que piorou. Ah, eu tô sentindo, mas houve uma piora. Mas ninguém nunca tem, poucas pessoas, na verdade, têm ao certo quanto que piorou, né? Então, o que acontece? A doutora Mariana, junto com o orientador dela e uma série de colegas maravilhosos, o que vocês elaboraram e que vocês vão ver aí na telinha, a capa de um livro que, enfim, qualquer um pode adquirir, mas não se preocupe, você que não conseguir comprá-lo, nós vamos fazer uma pauta sobre esse tema com a doutora Mariana, mas é só para vocês entenderem a relevância que teve esse assunto. Foi um manual de intervenção pós-Covid-19. Doutora Gisela, antes eu já tinha feito um manual de intervenção para ajudar a treinar a estimulação da memória. Gente, isso é bárbaro, a gente vai voltar com essa pauta, não se preocupem. E, assim, estimular a memória significa ajudar a melhorar os processos, né? Aquele processo da memória, né? De adquirir uma informação, de armazenar e depois de evocar. Gente, é o seguinte... Você pegou uma informação, aí você vai colocar essa informação num arquivo dentro do seu cérebro. Isso é o armazenar. E depois evocar eu estou precisando daquela informação, eu vou lá no arquivo e trago. E tem uma coisa interessantíssima que eu vou entrar com a nutrição e com hábitos de vida. Quando é que nós solidificamos a memória? Dormindo. Essa pergunta é maravilhosa, essa colocação é maravilhosa. O sono, ele é fundamental para o processo de consolidação da memória. Então, gente, como o programa, infelizmente, é curtinho e eu tenho tanta coisa bacana para perguntar para a doutora Mariana, então, como no programa passado nós falamos de memória, nós falamos o quanto durante a pandemia o emocional prejudicou a nossa memória, mas eu quis nesse programa mostrar que o Covid, a contaminação por ele, também prejudicou. Então esse programa, ele está assim, focado nisso, lembrando que você tem um manual aí que você pode adquirir, feito pela editora Manoli, né? Isso. Com vários profissionais, mas nós vamos fazer uma pauta sobre ele mais tarde, né? E nós vamos fazer também uma pauta com a doutora Mariana sobre o outro manual dela, que ela já tinha elaborado para treinar, melhorar a nossa memória. Até o próximo Mais Saúde!